Então, falar mais uma vez com vocês de um assunto que eu venho trabalhando bastante, tá? A respeito de dojis. Não tem como eu não deixar de abordar esse tema, né? Porque é algo que aparece bastante no dia a dia do trader, ainda mais do day trader, né? Então, aqui que aconteceu no último pregão, pessoal. O mercado abriu nesse movimento, né? Abriu nessa região, fez esse movimento baixista, tá? Veio testar essa região de fundo anterior. Se a gente der um zoom no gráfico do movimento do pregão anterior, tá? Entre máxima e mínima, essa região aqui, ó, é a região da retração de 61.8 desse movimento total aqui, ó, tá? Desse movimento total, ele fez uma correção até o nível de 61.8. Tá? O que a gente pode observar aqui, pessoal? Uma região de fundo duplo, tá? Onde ele fez esse movimento esticado, deixou um doji numa região de retração de Fibo. Se a gente for olhar o MACD, a gente vê aqui uma divergência, certo? Onde o indicador faz fundo acima do anterior, tá? E o preço fazendo fundo no mesmo nível. Se a gente for olhar as bandas de Bollinger, tá? Se a gente for olhar a banda de Bollinger, a gente vê que essa vela de dúvida aqui, ela fecha fora da banda de Bollinger, numa região de fundo duplo. Então, pessoal, baseado nesse contexto, tá? Baseado aqui nesse contexto, aqui era uma entrada de compra, ok? Tem contexto. Eu sou o primeiro a dizer para vocês evitar operações de reversão, tá? Ou evitar operações contra a tendência. Só que esse contexto aqui é um contexto bem interessante, tá? Inclusive tem a média móvel de 200 vindo aqui por baixo do preço, tá? Esse tipo de operação contra a tendência, ainda mais na abertura, é a operação que eu busco scalper de poucos pontos, tá? Então uma compra aqui na máxima para o meu operacional teria dado alvo. Depois o mercado vem de novo testar essa região, tá? Esse doji aqui ele chega até a perder a mínima do candle do mesmo pregão e as mínimas anteriores. De novo uma vela de dúvida numa região de suporte, né? Com todo aquele cenário anterior, MACD com divergência e tudo mais, tá? Então a gente vê nesse pregão aqui, ó, esse cenário, tá? E o contrato passado aqui, ó, pessoal, olha aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Olha aqui, galera. Mercado abriu abriu num gap, né? Fez esse movimento aqui bem forte, deixando aqui um doji. Se a gente olhar aqui o estocástico, ó, ele tá numa região de sobrevendido, tá? Se a gente olhar aqui as bandas de Bollinger, ele fez esse movimento forte aqui fora da banda e deixando esse candle de dúvida fechando fora da banda, né? Uma outra possibilidade aqui de compra, tá? Stop na mínima do movimento, tá? Então dois cenários bem parecidos, tá? Com um contexto muito bem parecido também. Um movimento forte na abertura, deixando um doji, né? Aqui fez uma correção mais forte. Se a gente traçar a Fibo aqui, ó, entre a máxima do último candle e a mínima do doji, ó, o mercado veio corrigir até a retração de 38.2 e depois voltou a cair, tá? Isso no cenário desse contrato. E nesse contrato aqui, ó, o mercado de novo veio testar fundo anterior, tá? E depois reverteu o movimento, rompendo até, foi testar, bem dizer, né, a região de topo anterior, tá? Achei interessante, tá, compartilhar isso com vocês, abordar essa visão, porque como eu falo sempre, o doji é um candle bem interessante ser
operado, né? Desde que você tenha conhecimento e você consiga interpretar o que aquele candle está te dizendo, né? Porque o doji ele tem várias formas de interpretação. Ele pode ser um candle que indica continuação, ele pode aparecer após um pullback indicando o fim daquele movimento corretivo, né? Uma possível retomada do movimento, e o doji pode indicar uma correção de movimento ou reversão, né? Aqui ele fez uma reversão de movimento, né, numa região de fundo anterior, e nesse contrato aqui, ó, ele fez só uma correção, né? Veio esticado, fez uma correção e voltou a cair, tá? Então fiquem atentos quando aparecer o doji, qual a posição que ele aparece e o que aquela interpretação pode te passar de informação, tá? Tentar usar algum indicador, tá? Ou o MACD para estar atento a uma divergência. Nesse caso aqui, ó, eu usei foi o estocástico, né? Para ver que ele estava sobrevendido. Ok, pessoal? Então fiquem atentos ao doji, que possivelmente vocês vão poder estar extraindo aí informações bem interessantes para agregar o seu trade system.